todos. Nesse vídeo vamos fazer resoluções de exercícios de funções modulares, seja de equações ou inequações. Eu vou resolver alguns exercícios do livro Fundamentos da Matemática Elementar. No caso, esses exercícios se encontram no volume 1. Então vamos começar a resolver esse exercício que está lá no livro como A268, letra A. Então, para resolver isso daqui, eu tenho duas possibilidades para que isso daqui dê 3. Ou isso é o 3 ou menos 3. Então, com isso, eu tenho que ou x mais 2 é igual a 3, ou o x mais 2 é igual a menos 3. Então, com isso aqui, eu concluo que o x vai ser igual a 3 menos 2, que é igual a 1, ou o x é igual a menos 3 menos 2, que é igual a menos 5. E daqui eu concluo que a minha solução é o conjunto menos 5 e 1. Agora eu tenho módulo de 3x menos 1 igual a 2. Então, daqui eu tenho que o 3x menos 1 é igual a 2, ou eu tenho que o 3x menos 1 é igual a menos 2. Então, daqui eu concluo que 3x é igual ao 2 mais 1, que é 3, ou seja, o x vai ser igual a 3 sobre 3, que é igual a 1, ou aqui eu tenho que 3x vai ser igual a 1 menos 2. Então, daqui eu tenho que o x, isso daqui dá menos 1, então o x vai ser igual a menos 1 sobre 3. Então, portanto, a minha solução é o conjunto menos 1/3 e 1. Então, agora eu tenho o módulo de 4x menos 5 é igual a 0. Como o módulo é sempre maior ou igual a 0, a única possibilidade disso dar 0 é que o que está dentro dá 0. Ou seja, a única possibilidade é que 4x menos 5 seja igual a 0. E daqui eu concluo que 4x igual a 5, x igual a 5 quartos. Então, portanto, o conjunto solução é formado apenas pelo 5 quartos. E agora eu tenho que módulo de 2x menos 3 é igual a menos 1. Bom, recordando que o módulo é sempre maior ou igual a 0. Logo, não existe nenhum valor para x de tal maneira que o módulo vai dar um número negativo. Então, portanto, o conjunto solução dessa equação é o conjunto solução é o conjunto vazio. Então, a próxima a ser resolvida é módulo de x² menos 3x menos 1 igual a 3. Então, daqui eu tenho que o x² menos 3x menos 1 é igual a 3, ou eu tenho que x² menos 3x menos 1 igual a menos 3. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que x² menos 3x, passando 3 para esse lado, fica como menos 3 menos 1, menos 4. Isso daqui dá 0. Utilizando menos soma e produto, eu concluo que as raízes dessa equação vão ser menos 1 e 4. Porque se eu somar 4 com menos 1, vai dar 3. Então, menos soma, e 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Então, essas daqui são as raízes. Nesse caso, eu tenho x² menos 3x. Passando o menos 3 para esse lado, eu vou ficar com 3 menos 1. Então, vai ficar mais 2, isso igual a 0. E as raízes dessa equação, utilizando também soma e produto, vão ser 1 e 2. Porque 2 mais 1 dá 3, então fica menos soma, e 2 vezes 1, 2, mais produto. Lembrando que esse soma e produto eu só posso utilizar quando esse A aqui vale 1. Então, portanto, a solução dessa equação são os números menos 1, 1, 2 e 4. Então, esse é o meu conjunto de solução. Então, o próximo exercício é módulo de x² menos 5 meios de x menos 1 quarto
em módulo é igual a 5 quartos. Então, daqui eu concluo que x² menos 5 meios de x menos 1 quarto é igual a 5 quartos, ou eu tenho que x² menos 5 meios de x menos 1 quarto, isso é igual a menos 5 quartos. Então, fazendo isso daqui, eu vou ter que x² menos 5 meios de x, passo 5 quartos para esse lado, vai ficar como menos 5 quartos. Então, aqui vai ficar menos 5 sobre 4, menos 1 quarto, isso igual a zero. Então, daqui eu vou ter x² menos 5 meios de x. Aqui vai me dar menos 6 sobre 4 igual a zero. Aqui dá para simplificar e vai ficar x² menos 5 meios de x menos 3 sobre 2 igual a zero. Dá para multiplicar tudo por 2, né? Ou seja, eu vou pegar esse daqui e vou multiplicar por 2, mas lembrando que se eu multiplicar desse lado por 2, do outro lado também eu tenho que multiplicar por 2. Se eu multiplicar 0 por 2, vai dar 0, e aqui multiplicando por 2 vai ficar 2x² menos 5x, porque aqui eu vou cancelar esse 2 com esse 2, e aqui vai ficar menos 3, porque eu cancelo esse 2 com esse 2. E isso igual a zero. Então, agora é só usar a fórmula de Bhaskara. Então, daqui eu vou ter menos 5², 25, menos 4 vezes o 2 vezes o menos 3. Então, aqui vai dar 25 mais 2 vezes 4, 8, 3 vezes 8, 24. Menos com menos, mais. Então, vai dar mais 24, que é igual a 49. Então, portanto, as raízes aqui vão ser, aqui a primeira raiz vai ser menos o b vale menos 5, então vai ficar menos 5, que é 5, menos raiz de 49, sobre 2 vezes o a vale 2, então fica 2 vezes o 2. Então, isso daqui eu vou ter 5 menos raiz de 49 é 7, sobre 4. Então, isso daqui vai me dar menos 2 sobre 4, que é a mesma coisa que menos 1 meio. E a outra raiz é a mesma coisa que, ao invés de subtrair, eu vou somar. Então, vai ficar 5 mais 7 sobre... aqui, 5 mais 7 sobre 4. Então, aqui vai me dar 7 mais 5, 12, sobre 4, 3. Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar o menos 5 quartos para o outro lado. Então, eu vou ter x² menos 5 meios de x. Aqui, menos 5 quartos passa para o outro lado como mais 5 quartos. Então, vai ficar 5 quartos menos 1 quarto. Isso igual a zero. E aqui eu tenho que isso vai me dar x², né? Então, aqui vai me dar x² menos 5 meios de x. E aqui 5 menos 1, 4. Vai me dar 4 sobre 4. E aqui é zero. Então, isso daqui vai me dar x² menos 5 meios de x mais 1 igual a zero. Então, multiplicando ambos os lados por 2, aqui multiplico por 2, e aqui também tenho que multiplicar por 2 para não alterar. Só que 0 vezes 2 dá 0. E aqui multiplicando por 2 vai dar 2x² menos 5x. Aqui eu tenho que esse 2 cancelou com esse 2, mais 2 vezes 1, 2. Isso igual a zero. Então, usando a fórmula de Bhaskara, eu tenho delta igual menos 5² vai dar 25, menos 4 vezes 2 vezes 2. Então, isso daqui vai ficar 25 menos 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Então, vai dar 25 menos 16, que é 9. Então, portanto, as minhas raízes daqui são x1 vai ser igual a
menos o b, ou seja, menos menos 5, que fica 5, menos raiz de 9, sobre 2 vezes o 2, 2a, né? Então, fica 2 vezes 2. Então, aqui vai ficar 5 menos 3, raiz de 9 é 3 sobre 4. Então, aqui vai me dar 2 sobre 4, que é igual a 1 meio. E a outra raiz é a mesma coisa que 5 mais 3 sobre 4, que é igual a 8 sobre 4, que é 2. Então, portanto, meu conjunto solução desse problema são os números menos 1 meio, 1 meio, o número 2 e o número 3. Então, agora, vamos resolver x² menos 4x mais 5 em módulo, isso igual a 2. Então, daqui eu tenho que o x² menos 4x mais 5 é igual a 2, ou eu tenho que x² menos 4x mais 5 é igual a menos 2. Então, daqui eu tiro que x² menos 4x, passando 2 para o outro lado, vai passar com menos 2. 5 menos 2 vai dar mais 3. Isso igual a zero. Então, as raízes dessa equação vão ser 1 e 3, porque 3 mais 1 dá 4, então menos soma, e 3 vezes 1 dá 3, mais produto. Então, essas são as raízes. Essa daqui, eu tenho x² menos 4x, passo 2 para o outro lado, vai ficar 2 mais 5, que é 7. Então, daqui eu tenho isso daqui igual a zero. Então, resolvendo por Bhaskara, eu tenho esse menos 4² vai dar 16, menos 4 vezes 1 vezes 7. Então, daqui eu vou ter 16 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Ou seja, esse delta é menor que zero, então, portanto, isso não tem raiz. Logo, a solução desse problema, dessa equação, é 1 e 3. Agora, para resolver esse exercício, vamos observar o seguinte. Digamos, se eu tenho aqui... aqui eu vou colocar um A e aqui módulo de B. Então, para ter essa igualdade no módulo, só tenho duas opções. Ou A, ele vale o B, que aí vai ficar módulo de A igual a módulo de A, ou eu tenho que o A vale menos B. Porque se eu colocar menos B aqui, módulo de menos B também é B, ou seja, vai dar igualdade. E eu só tenho essas duas opções. Então, usando essa ideia, eu tenho que, para ter essa igualdade, eu tenho duas opções. Ou esse daqui é igual a esse, ou seja, ou 3x mais 2 é igual a x menos 1, ou eu tenho que o 3x mais 2 ele é igual a menos isso daqui. Porque se ele é igual a menos isso daqui, quando eu colocar em módulo, esse menos aqui não interfere, né? Claro, se isso daqui for positivo, o módulo disso vai dar isso, e se isso daqui for negativo, o módulo disso vai dar isso daqui. Mas, de qualquer maneira, eu só tenho essa opção. Ou isso é igual a isso, ou isso é igual a isso. Como eu fiz aqui, mostrando para o A e para o B. Então, como eu só tenho essas duas opções, eu tenho que 3x menos x igual, passo 2 para o outro lado como menos 2, menos 1. Então, 2x igual a menos 3, x igual a menos 3 sobre 2, ou aqui eu tenho 3x igual a, passo 2 para o outro lado como menos, aqui troco o sinal, então fica menos x mais 1, passo o x para o outro lado, então vai ficar passando, vai ficar como 4x, porque passa como mais x, fica 3 mais x, 4, e aqui vai ficar menos 2 mais 1, que é menos 1, então, portanto, eu tenho as soluções como sendo menos 4, menos 3 meios e menos 1 quarto. Então, a solução é
menos 3 meios e menos 1/4. Quando vocês fizerem a conta, e se vocês quiserem ver se não erraram em nenhuma conta, porque sempre pode acontecer, vocês estiverem fazendo uma conta e de repente por uma falta de atenção chegar a um resultado errado. Então é fácil verificar que se isso daqui é solução ou não. Ou seja, basta você substituir e ver se vale a igualdade. Então, por exemplo, se eu substituir o menos 3 meios aqui, eu vou ter 3 vezes menos 3 meios. Isso daqui me daria, só para conferir a conta, né? Então, ó, substituindo aqui, vai ficar 3 vezes menos 3 meios, fica menos 9 meios. Menos 9 meios mais 2. Isso daqui é a mesma coisa que menos 9 sobre 2. E o 2 eu posso escrever multiplicando em cima e embaixo por 2, para mim ter o mesmo denominador. Então, isso daqui é a mesma coisa que 4 sobre 2. Então, vai ficar menos 9 mais 4 vai dar menos 5 meios. Como isso daqui está em módulo, então, como isso tudo aqui está em módulo, né? Isso está em módulo. Então, o módulo disso daqui deu 5 meios. Agora, quando eu jogar desse lado, tem que dar o mesmo resultado. Então, vamos jogar do outro lado agora. Então, do outro lado, eu tenho que o meu x vale menos 3 meios. E eu estou somando, subtraindo 1. Então, isso daqui é a mesma coisa que menos 3 sobre 2. E o menos 1 é a mesma coisa que menos 2 sobre 2. E agora sim dá para fazer a conta, vai ficar menos 5 sobre 2, só que está em módulo. Tanto esse, quanto esse, tanto esse, quanto esse. Então, em módulo vai dar 5 meios. Ah, ok, então deu a igualdade. O menos 1/4 faz a mesma coisa. Joga aqui, faz a conta e vejam se vai dar a igualdade. É assim que vocês podem conferir se as suas soluções estão corretas ou não. Agora, eu quero resolver o mesmo exercício que eu resolvi anteriormente, só que de uma outra maneira, usando a definição. Então, observe o seguinte, eu tenho que o módulo de 3x mais 2, isso vai ser igual a o próprio 3x mais 2, se eu tenho que 3x mais 2 é maior ou igual a zero, ou seja, se x é maior ou igual a menos 2 sobre 3, e aqui eu tenho que é menos o 3x mais 2, se 3x mais 2, isso é estritamente menor do que zero, ou seja, x menor que menos 2 sobre 3. Então, daqui eu posso dizer que módulo de 3x mais 2 é igual ao 3x mais 2, 3x mais 2, se o x maior ou igual a menos 2 sobre 3, e eu posso dizer que vale menos 3x menos 2, se o x é menor que menos 2 sobre 3. E o outro módulo, o x menos 1, eu tenho que ele vale o próprio x menos 1, se x menos 1 é maior ou igual a zero, ou seja, x maior ou igual a 1, e vale menos o x menos 1, se x menos 1 é menor do que zero, ou seja, que o x menor do que 1. Né? Então, aqui implica isso, aqui implica isso, aqui implica isso, aqui implica isso. Bom, então com isso eu tenho que o módulo de x menos 1, ele é o x menos 1, se o x maior ou igual a 1, e ele vai ser menos x mais 1, se x menor do que 1. Então, aqui eu estou vendo esses dois números aqui que fazem com que essa função possa mudar. Então, vamos colocar aqui que eu tenho menos 2 terços
e aqui eu tenho o 1. Então, vamos fazer essa divisão aqui. Então, vamos avaliar para o x menor que menos 2/3. Então, quando eu avalio para x menor que menos 2/3, eu tenho que a minha função, essa função aqui, vale menos 3x menos 2. Então, essa função vale menos 3x menos 2. É igual. E essa daqui, bom, se o x é menor que menos 2/3, com certeza é menor do que 1. Então, portanto, essa função vale menos x mais 1. Menos x mais 1. Então, agora eu vou resolver isso daqui. Vou passar o 3x para cá e o 1 para o outro lado. Então, passando 1 para o outro lado, passa como menos 1, com menos 2 fica menos 3. Igual, passando o menos 3x para esse lado, passa como 3x. Então, vai ficar 3x menos x. Então, com isso, eu tenho que aqui é menos 3. Isso daqui vai dar 2x. Então, portanto, passo 2 dividindo. Então, x igual a menos 3 sobre 2. Menos 3 meios é aproximadamente menos 1,5, que é do lado esquerdo do menos 2/3. Então, portanto, isso daqui é uma solução. Lembrando, se esse valor aqui ele não tivesse do lado esquerdo do menos 2/3, eu iria descartar esse valor. Agora, o próximo valor é x maior ou igual a menos 2/3. Então, maior ou igual a menos 2/3, eu tenho que o 3x mais 2 vale, o módulo de 3x mais 2 vale 3x mais 2. Então, aqui eu tenho 3x mais 2. E, no caso, ele é menor do que 1. Então, como é menor do que 1, eu tenho que esse módulo de x menos 1 vale menos x mais 1. Então, aqui vale menos x mais 1. Então, passo o x para o outro lado, fica 4x. E aqui eu passo 2 para cá, vai ficar com menos 2 mais 1. Então, daqui eu concluo que o x vai ser igual a menos 1, aqui dá menos 1 sobre 4. Então, esse menos 1 sobre 4, ok, ele é menor do que 1. E menos 1 sobre 4 é maior do que menos 2/3. Ok, então isso daqui é uma solução. Agora vamos para valores maiores que 1. Então, valores maiores que 1, eu tenho que maior do que 1 é maior que menos 2/3. Então, portanto, essa função vale 3x mais 2. Então, aqui eu tenho 3x mais 2, que é igual. E é maior do que 1, aqui eu tenho que o módulo de x menos 1 vale x menos 1. Então, eu vou ter isso daqui, x menos 1. Então, agora passo o x para cá, vou ter 2x igual, passo 2 para o outro lado, vai ficar, passa como menos 2, vai ficar menos 2 menos 1, menos 3. Então, com isso, eu tenho que o x vai ser igual a menos 3 sobre 2. Só que aqui não vale, porque eu estou considerando que o x é maior ou igual a 1. E o x aqui deu negativo. Então, portanto, eu não considero essa solução. Logo, as minhas soluções vão ser menos 3 meios e menos 1/4. Ou seja, fizemos o mesmo exercício, só que pensando de uma forma diferente, usando a definição. Bom, e agora o próximo exercício, eu tenho 4x menos 1 em módulo, menos 2x mais 3 em módulo, isso igual a zero. Eu posso resolver esse exercício usando a definição, como eu fiz no exercício anterior, ou eu posso usar o fato que eu tenho 4x menos 1, passo esse menos módulo de 2x mais 3 para o outro lado, vai passar como mais. Então, daí eu tenho a igualdade que módulo de 4x menos 1 é igual a módulo de 2x mais 3. Então, portanto, eu só tenho duas possibilidades, que 4x menos 1 é igual a 2x mais 3, ou que o 4x menos 1 é igual a menos 2x menos 3, que foi multiplicar isso daqui por menos 1. Então, resolvendo isso daqui, passando 2x para cá, eu vou ter 4x menos 2x é igual, passo 1 para o outro lado, vai passar como mais 1, 3 mais 1. Então, aqui vai me dar 2x.
aqui vai me dar 4, então, portanto, x igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Essa é uma das soluções. O próximo eu vou ter 4x, passo 2, mudando de sinal fica mais, 2x, é igual, passo 1, passa como mais, menos 3, isso dá menos 2. Aqui no caso eu vou ter 6x igual a menos 2, então eu vou ter que x igual a menos 2 sobre 6, que é menos 1/3. Então, portanto, a solução vão ser os números menos 1/3 e 2. Então, o próximo exercício a ser resolvido é x² mais x menos 5 em módulo igual a 4x menos 1 em módulo. Então, daqui eu concluo que x² mais x menos 5 é igual a 4x menos 1, ou eu tenho que x² mais x menos 5 é igual a menos 4x mais 1. Observem que, nesse caso, se eu fosse resolver pela definição, fica um pouco mais complexo essa parte do x² mais x menos 5, porque eu teria que descobrir para quais valores de x isso fica maior ou igual a zero e para quais valores de x é menor do que zero. Então, essa parte aqui, para resolver pela definição, fica um pouquinho mais complicado. Essa forma aqui é a forma mais simples de se resolver. Então, eu tenho que isso é igual a isso ou isso igual a menos isso. Então, menos isso é trocar o sinal, né? Então, fica menos 4 e menos com menos mais, então vai ficar isso daqui. Então, resolvendo aqui essa igualdade, eu tenho x² mais x menos... Agora, eu vou passar o 4 para cá, então vai ficar com menos 4x. Aqui, menos 5. Agora, eu vou passar 1 para o outro lado, vai passar como mais 1. Então, isso dá 0. E daqui eu vou ter que... Vai dar x² menos 3x. E aqui vai ficar menos 5 mais 1, vai dar mais 4. Perdão. Menos 4 igual a 0. Então, agora, eu tenho que as raízes, usando menos soma e produto, eu tenho que as raízes daqui vão ser menos 1 e 4. Porque se eu somar 4 com menos 1, vai dar 3. Então, vai ficar menos soma. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, ok, funcionou. Agora, vamos para essa daqui. Então, daqui eu vou ter x² mais x. Passo o menos 4 para o outro lado, vai passar como mais 4x. E aqui, menos 5, passando o mais 1 para o outro lado, fica menos 1. Isso daqui é igual a 0. Então, daqui eu concluo que x² mais 5x menos 6 igual a 0. Então, daqui, utilizando também menos soma e produto, eu vejo que as raízes daqui vão ser menos 6 e 1. Porque se eu pegar menos 6 mais 1, dá menos 5. Como é menos soma, então menos 5 fica mais 5. E menos 6 vezes 1 dá menos 6. Então, eu tenho conjunto solução disso daqui. Vão ser as raízes, vão ser os números menos 6, menos 1, 1 e 4. Bom, esse exercício, eu falei que para resolver ele pela definição, ele fica muito complicado. Mas apenas como curiosidade, vamos fazer ele pela definição. Então, vamos avaliar essa função do segundo grau. Então, eu tenho ela aqui, ó, x² menos, mais, perdão, x menos 5. Eu quero saber quanto que isso dá zero. E aí eu percebo que isso daqui, se eu for analisar o delta disso, eu tenho delta é igual a 1 mais, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Então, daqui vai ficar 1 mais 4 vezes 5, 20. Então, isso daqui vai dar 21. Portanto, o meu delta é 21 e as raízes dessa equação vão ser menos 1 menos raiz de 21 sobre 2. E a outra raiz é menos 1 mais raiz de 21 sobre 2. Observe que é a parábola voltada para cima.
Então, a parábola voltada para cima, cortando aqui no menos 1 menos raiz de 21 sobre 2. Então, esse pontinho é esse, e esse pontinho aqui vai ser menos 1 mais raiz de 21 sobre 2. Observe que aqui é negativo e aqui é positivo. Logo, eu tenho que o módulo de x ao quadrado mais x menos 5, isso daqui ele vai ser igual a o x ao quadrado mais x menos 5 se a imagem é positiva. Ou seja, isso acontece se eu tiver que o x ele é menor ou igual a 1 menos raiz de 21 sobre 2, ou eu tiver que o x ele for maior do que isso daqui, porque aí também fica positivo. X maior ou igual a menos 1, perdão, aqui eu esqueci do menos, então menos 1 mais raiz de 21 sobre 2. E ele vai ser menos isso daqui quando a imagem for negativa, ou seja, ele vai ser menos x² menos x mais 5, se eu tiver que o x estiver entre essas raízes. Se o x estiver entre menos 1 menos raiz de 21 sobre 2, ele está entre essas raízes. Menos 1 mais raiz de 21 sobre 2. E aqui a análise é simples, né? Então aqui eu tenho que o 4x menos 1 vai ser o próprio 4x menos 1 se eu tiver que 4x menos 1 é maior ou igual a 0. E isso daqui implica que o x é maior ou igual a 1/4. E ele vai ser menos isso daqui, ou seja, menos 4x mais 1, se o x é menor do que isso daqui, ou seja, menor que 1/4. Então, para fazer essa análise, eu vou ter que quebrar a minha reta nesses números e nesse número daqui. Então, aí vai ficar o seguinte, eu tenho menos 1 menos raiz de 21 sobre 2. Aí, para ter mais ou menos uma noção desse valor, vamos pensar o seguinte, raiz 5 ao quadrado dá 25 e 4 ao quadrado dá 16. Então, isso daqui vai ser 4 e alguma coisa. Então, somado com esse daqui, vai dar 5 e alguma coisa dividido por 2. Menos 5 alguma coisa dividido por 2 dá menos 2, alguma coisa. Tá? E daí eu tenho o próximo número, que cadê o próximo número? O próximo número é esse daqui, que vai ser 1/4. Que dá 0,25. E esse daqui, como eu falei, dá 4, alguma coisa, menos 1 dá 3, alguma coisa, dividido por 2 vai dar 1, alguma coisa. Então, eu tenho que esse número vai estar aqui. Menos 1 mais raiz de 21 sobre 2. Então, aí eu vou construir minha análise a partir desses valores. Então, agora, eu vou pegar quando x é menor do que esse valor. Quando x ele é menor do que esse valor, observe que aqui fica positivo. Então, eu vou ter x ao quadrado mais x menos 5 vai ser igual. E aqui, quando eu tenho um valor menor do que 1/4, isso daqui fica menos 4x mais 1. Então, é igual a menos 4x mais 1. Então, fazendo isso daqui, eu vou ter x ao quadrado, passo 4x para o outro lado, fica como mais 4x, 4x mais x fica 5x. E aqui eu pego 1, passando para o outro lado, vou ter menos 1, menos 5, menos 6. E isso daqui é igual a 0. Então, as raízes daqui vão ser menos 6 e 1. No caso, o 1 aqui não vai entrar, por quê? Porque o 1 ele não é menor do que isso daqui. Então, esse daqui vai ser
cancelado e eu vou ficar só com essa daqui, o menos 6 como solução. Lembrando que aqui eu utilizei menos soma e produto, né? Se eu pegar 1 menos 6 é menos 5, então fica menos soma, menos 5 fica mais 5. E 1 vezes menos 6 dá menos 6. Mas esse 1 descarta, eu só vou ficar com menos 6, porque o menos 6 está do lado esquerdo desse valor. Agora, entre esses dois valores, eu vejo que essa equação agora, ela já muda de sinal, ou seja, quando x está entre esses dois valores, a minha equação fica sendo menos x ao quadrado menos x mais 5. Então, eu tenho aqui menos x ao quadrado menos x mais 5. E eu quero que isso seja igual, observe que está do lado esquerdo do 1 quarto, então se está do lado esquerdo do 1 quarto, vale menos 4x mais 1, menos 4x mais 1. Então, daqui, eu vou passar o x ao quadrado para o outro lado, menos x. Então, passando isso para cá, eu vou ter x ao quadrado, passei esse para cá. Vou passar o menos x também para cá, então vai ficar x menos 4x, que é menos 3x. Vou passar o 5 para cá, vai passar como menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. E isso daqui igual a zero. Então, daqui eu tenho que as minhas raízes vão ser 1 e menos 4. Porque se eu pegar menos 4 mais 1... perdão, aqui é menos 1 e 4, desculpa. Então, aqui, se eu pegar 4 menos 1, dá 3. Então, é menos soma. Então, está correto. Se eu pegar 4 vezes menos 1, dá menos 4. Então, menos soma mais produto, ok. Agora, eu verifico o seguinte, que o 4 não está aqui, né? O 4 é depois de 1 quarto, então essa daqui não é válida, tá? E o menos 1, ele é maior do que esse número e menor do que esse. Então, ok, menos 1 está correto aqui. Então, eu vou ficar com menos 1. E aqui eu fiquei com o menos 6. Agora eu vou entre 1 quarto e esse número. Então, se é do lado esquerdo desse número, olhando aqui pela definição, eu tenho o seguinte. Para x entre esse e esse número, é menos isso daqui. Então, aqui é menos x quadrado menos x mais 5. Agora, eu estou do lado direito do 1 quarto. Então, se é maior ou igual a 1 quarto, isso daqui agora vale 4x menos 1. Então, aqui é 4x menos 1. Então, agora, eu vou passar o x ao quadrado para esse lado, vai ficar como x ao quadrado. Vou passar o menos x para o outro lado, vai passar como mais x, somado com 4x vai ficar mais 5x. Vou passar o 5 para o outro lado como menos 5, com menos 1 fica menos 6. Igual a zero. Então, observe que é a mesma, né, equação. Então, aqui eu tenho como raízes menos 6 e 1 também. Só que observe que o menos 6 ele não se encaixa aqui. Então, não vale o menos 6. Mas o 1 ele é maior do que 1 quarto, porque 1 quarto é 0,25. E o 1 é menor do que esse número, porque, como eu falei, raiz de 21 é 4, alguma coisa. Menos 1 vai dar 3, alguma coisa, dividido por 2, 1, alguma coisa, ou seja, o 1 está aqui. Então, ok, esse 1 aqui também é solução. E por último, agora, eu vou avaliar quando é maior do que isso. E quando é maior do que esse valor, eu tenho que o módulo vale x ao quadrado mais x menos 5. Então, eu vou ter x ao quadrado mais x menos 5. E aqui é maior do que 1 quarto. Se é maior do que 1 quarto, eu tenho que 4x menos 1 módulo é igual a 4x menos 1. Então, daqui eu vou ter x ao quadrado, 4x passa para cá trocando o sinal, então fica menos 4x mais x, que é menos 3x. E aqui o menos 1 passa para cá como mais 1, então vai ficar menos 5 mais 1 é menos 4. Isso igual a zero, é a mesma equação que dá como raízes menos 1 e 4. Só que o menos 1 não entra aqui, e o 4 ele é maior do que esse número. Então, ok, isso daqui também é uma solução. Então, portanto, meu conjunto solução vão ser os números menos 6, menos 1, o 1 e o 4. Exatamente a solução que tínhamos encontrado anteriormente. Só que observe que fazer dessa forma, usando a definição,
dá um trabalhão gigante. Portanto, é mais fácil resolver da outra maneira. Mas eu fiz dessa forma apenas por curiosidade, para vocês observarem como eu faria isso daqui pela definição. Ah, gente, e desculpem, aqui eu esqueci de colocar módulo. É módulo disso que tem essa quebra. Bom, então a próxima equação vai ser x² mais 2x menos 2 em módulo, que é igual a x² menos x menos 1 em módulo. Então, resolvendo isso, eu tenho x² mais 2x menos 2 igual a x² menos x menos 1, ou eu tenho que x² mais 2x menos 2 vai ser igual a menos x² mais x mais 1, que é trocar o sinal desse daqui. Então, resolvendo esse daqui, dá para simplificar esse com esse. Passando o x para o outro lado, eu vou ter 2x mais x igual, vou passar esse para o outro lado, vai passar como 2 menos 1. Então, aqui eu vou ter 3x igual a 1, x igual a 1/3. E aqui, eu passando menos x² para cá, eu vou ter x² mais x². Passa esse x para cá, então vou ter mais 2x menos x. E passa esse 1 trocando o sinal, vai ficar menos 2 menos 1 igual a 0. Então, daqui eu vou ter 2x² mais x menos 3 igual a 0. Então, daqui, calculando o delta, vai ficar 1 menos 4 vezes 2 vezes menos 3. Então, vai ficar 1 mais 4 vezes 2, 8. 3 vezes 8 é 24. Então, vai ficar menos com menos, vai ficar mais 24. O delta disso daqui é 25. Então, portanto, as raízes são, a primeira raiz vai ser menos o b. B vale 1, então vai ficar menos 1, menos raiz de 25 sobre 2a, ou seja, 2 vezes 2. Então, isso daqui vai me dar 1 menos 1 menos raiz de 25 é 5, então vai ficar isso sobre 4. Aqui vai dar menos 6 sobre 4, que vai dar menos 3 meios. E a próxima raiz, o x2, vai ficar menos 1 mais 5 sobre 4, que vai dar 4 sobre 4, que é igual a 1. Então, portanto, o conjunto solução dessa equação vão ser menos 3 meios, 1/3 e 1. Bom, gente, com isso terminamos esse vídeo. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Vamos continuar resolvendo equações e inequações usando função modular, só que vamos parar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Muito obrigado.